Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade de poder trazer uma palavra nessa noite ao coração de vocês. Gostaria que vocês abrissem Mateus 16. O versículo é 18. Vamos partir do princípio de Mateus 16, 18. Depois leremos Atos capítulo 1. Mateus 18. Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam, né? E quem disse misericórdia? Posso ler? Amém? Vou ler. Mateus 16, 18 está dizendo assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, amém? Por essa palavra. Esta é a primeira promessa de Jesus concernente à criação da igreja. Ele vem e fala isso para Pedro, dirige a palavra a Pedro depois que Pedro deu uma palavra revelada do céu, porque o Senhor questionava, ele dizia: quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Muitos diziam: você é João Batista, você é um profeta, você é isso. Então Pedro, afoito que era, levantou e disse: você é o Filho, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: olha, quem te revelou isso não foi a carne e nem o sangue, mas foi o Espírito Santo. Então ele pega e diz em seguida: olha, eu digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Está dizendo assim, eu vou ler. Esperar todos acharem. Ordem expressa. Todos acharam? Amém? Posso ler? Está escrito assim, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então, Jesus, um pouco antes da sua morte, ele fala isso para os discípulos, né? Ele fala isso aqui: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pois bem, vamos seguir aqui as anotações. Aqui iniciava-se o tempo da igreja que Jesus estabeleceria na terra e que chegou até os dias de hoje. Esse primeiro período é chamado de igreja primitiva. Primitiva, que vem de primeiro, do começo, lá do início. Isso deu-se a gênese da igreja cristã em todo o mundo. Houve o dia do Pentecostes, logo aqui em seguida
no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, que todos já conhecem, que cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali havia aproximadamente 120 homens reunidos naquele lugar, e de repente veio do céu um vento veemente, forte, impetuoso, e encheu toda aquela casa, todo aquele lugar, de modo que todos que estavam presentes ali foram impactados por aquele assopro do Espírito Santo, e todos começaram a falar línguas estranhas, porque eles viam línguas repartidas como de fogo, viam literalmente no mundo espiritual, claro, línguas repartidas, e todos foram cheios naquela hora e começaram a falar em outras línguas, e eles falavam idiomas. Havia muita gente naquele tempo ali, era um tempo de festa em Jerusalém, e havia pessoas de muitos países visitando, e aquelas pessoas ouviam eles falarem na sua própria língua, para que os irmãos entendam melhor. Digamos que nos dias de hoje seria como se tivesse aqui japoneses, e um de vocês começasse a falar japonês. É como se aqui estivesse alguém lá dos Estados Unidos, e de repente o Gabriel começasse a falar em inglês, ou alguém fosse da Itália, o pastor Antônio começasse a falar em italiano, e de repente o pastor começasse a falar em francês, e aquelas pessoas que estavam ali de outro país começaram a maravilhar-se. Mas como você consegue falar em francês? Como você consegue falar na minha língua inglês, na minha língua italiana? Porque aqueles homens todos sabem que Jesus estava passando pelo caminho, e de repente ele viu um homem simples, pescador, estava ali pescando, jogando a sua rede para pescar, e ele disse: vem, segue-me. Esse homem é Pedro. E assim foi a história de todos os chamados de Jesus. Eram homens simples, camponeses, pescadores, mas agora esses homens estavam falando num idioma que espetacular, o idioma inglês, japonês, que é muito difícil de aprender. E eles falaram: como esses homens, sendo indoutos, não tiveram estudo e sabem falar francês, japonês, inglês? Na verdade não eram esses idiomas, é para que os irmãos entendam. Eles falavam outras línguas. Mas vamos pular aqui para frente, porque tem muito o que falar aqui para vocês nessa noite. Pedro era um homem muito afoito, né? Pedro, alguns momentos ele foi elogiado, em outros momentos ele foi repreendido por Jesus, porque ele sempre tomava a frente, tomava a palavra. O Pedro já tinha em si mesmo o espírito da liderança. Aleluia. Pedro, nesse momento também, que recebeu a virtude do Espírito Santo, Pedro, ele toma a palavra e faz um discurso. Ele começa a discorrer da Bíblia, começa a falar desde os profetas, ele começa a falar da obra de Jesus. Jesus agora foi ascendido aos céus. Ele começa a falar de Jesus, porque os homens questionavam: esses homens estão cheios de moços, esses homens estão bêbados, eles tomaram muito vinho. Aí o Pedro vai explicar para eles: não, nós não estamos cheios de moço, não, nós não estamos bêbados, não, nós estamos cheios do Espírito Santo, porque Jesus prometeu que desceria sobre nós o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite, para descer sobre a sua vida, para avivar a sua vida, para te dar força, para te dar ânimo, para andar, para caminhar. Mais 40 dias é como o alimento de Elias. Glória a Deus. Pedro faz um discurso, movidos por aquele discurso, 3.000 almas aceitam o evangelho que Pedro pregava, o Jesus que nós pregamos aqui nesta noite. Logo depois apareceu um homem, aliás, esse homem entrou em cena aí na igreja primitiva. Logo depois do discurso de Pedro, aqui fala sobre um homem, aquele jovem
Me lembro o nome dele, aquele jovem, primeiro que morreu, apedrejado, Estevão. Entra em cena esse que vou falar agora, não vou falar de Estevão, Saulo de Tarso. Quando Estevão foi apedrejado, porque também fez um discurso muito eloquente, andou por toda a Bíblia até chegar naqueles momentos que eles viviam de Atos, porque ali estava sendo escrito a história deles, eles já estavam vivendo a atitude deles, Atos, é a atitude dos apóstolos, e nós também estamos vivendo os atos, os nossos atos hoje. A Bíblia está se fechando em nós. Atos representa hoje, nós estamos vivendo as nossas atitudes, e não terminou totalmente, só vai terminar totalmente quando Deus levar esta igreja. A nossa história está sendo escrita, e as pessoas estão vendo, as pessoas estão testemunhando. Ele fez um discurso eloquente, e aí as pessoas não puderam suportar, os judeus não puderam, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época taparam os ouvidos para não ouvir aquele jovem Estevão falar, e pegaram em pedras, como de costume, pegaram várias vezes para Jesus, para jogar em Jesus também, pegaram para jogar em Estevão, e apedrejaram Estevão, mataram ele publicamente apedrejado. E tinha um homem que consentia na morte de Estevão, seu nome Saulo, nascido em Tarsus, ele consentiu na morte de Estevão, e ele ajuntava as roupas, pegava as roupas e tal, aquela coisa toda. E Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, fariseu, homem conceituado, estudado, respeitado, ele pega autorização de uma autoridade e vai em busca dos cristãos para persegui-los furiosamente. No seu cavalo vai Saulo de Tarso. Uma luz resplandece do céu e bate em Saulo de Tarso, e ele diz: Senhor, quem és tu? Aí ele diz: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não sabe com quem você está brigando. Naquela hora, aquela luz tão resplandecente que ninguém consegue ver Jesus, porque a sua luz resplandece, e deixou Saulo de Tarso cego. Ele vai, eu não posso entrar em detalhes, eu queria entrar em detalhes já, que para onde ele vai, o nome da rua é direita, e depois Ananias vai curar. Não quero entrar em detalhes, que eu tenho muito que falar, eu tenho pouquíssimo tempo. Vamos lá. Esse homem se converte, esse se torna o maior missionário que nós já conhecemos. O homem que escreveu a maioria das cartas, das epístolas da Bíblia, no Novo Testamento, são escritas por Paulo, a maioria epístolas paulinas. A membresia daquela igreja consistia em homens simples, camponeses, como eu já falei, pescadores, homens da labuta, da lavoura, homens simples. Não havia ali pessoas cultas, não havia pessoa da alta sociedade. Esta foi a membresia. Eu estou falando para vocês da origem, do porquê nós estamos aqui, do porquê nós somos igreja. Tudo começou dessa forma. A membresia, pessoas simples como nós, mais simples do que nós aqui. As pessoas comandantes da igreja. O Pedro foi o primeiro que fez aquele discurso. Ele mostra ali o seu empoderamento, ele mostra ali a sua liderança. Depois aparece Saulo, que teve esse encontro com Jesus, e aí Jesus tratou com ele, mandou um homem que curasse ele, saiu escama dos olhos dele, ele passou a ver, e ele falou assim: agora eu te mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Esse recado é o mesmo para todos nós.
Todos nós que servimos a Cristo, e principalmente aquele que põe a mão no arado, ele padece pelo nome de Cristo, porque vem as retaliações do diabo, vem os contra-ataques do diabo para te parar. Mas Deus está contigo, Jesus está contigo, o nome que é dado sobre todos os nomes. Meu Deus. Quero lembrar para vocês que Deus instituiu homens para estar no comando da igreja. Todos nós somos iguais, não há distinção, mas Deus escolheu os homens para estar no comando. Por isso ele chamou 12 apóstolos. Depois ele constituiu evangelistas, ele constituiu pastores, ele constituiu diáconos, enfim, presbíteros, bispos, lugares de reuniões. Naquele tempo não havia templo, não se construía templos para as igrejas. A igreja do Senhor, a igreja primitiva é a mais fiel retrato do que é a igreja. A igreja é um ajuntamento. Hoje há uma guerra de denominações, de templos, de placas, mas a igreja é um ajuntamento de pessoas, e eles ajuntavam, poderia ser debaixo de árvores, nas praças, nas casas. Eles, por exemplo, se ajuntavam na casa de Filemon. Há uma carta que fala que ele se ajuntava também na casa de Priscila. Paulo até agradece Priscila, Áquila. Eles se ajuntavam nas casas das pessoas. Naquela época não havia templo, a igreja do Senhor. Ou seja, para ser uma igreja não precisa necessariamente ser um templo. Você é igreja do Senhor, Ele habita em você. Glória a Deus. No tempo da igreja primitiva não existia templos. Quero falar também que naquele tempo a igreja era muito perseguida. Como Jesus era perseguido e mataram Jesus, assim também os seguidores de Jesus, que eram pequenos cristos, imitadores de Jesus, eram perseguidos. E todos aqueles apóstolos, ou a maioria deles, foram mortos, decapitados, crucificados, foram mártires, pagaram preço, morreram como heróis para que nós hoje estivéssemos aqui. Todos conhecem que a Bíblia fala em Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia. Ali o Senhor, na maioria das vezes, Ele repreende as igrejas, porque havia falha nas igrejas. Se você vê falhas nas igrejas hoje, saiba que isso é uma coisa antiga. Havia aberrações que aconteceram lá em Corinto, aberrações sexuais. Haviam muitas carnalidades. Ele dizia que, olha, eu não posso falar com vocês como adultos, mas eu tenho que falar como a meninos em Cristo, porque vocês só conseguem tomar leite, vocês não conseguem comer uma comida racional. Jesus nos chamou para sermos uma igreja racional, uma igreja inteligente, uma igreja que trabalha com a razão, não com a loucura. O que se vê muito nos dias de hoje na igreja pentecostal é muita loucura irracional, muitas emoções. Mas o Senhor quer que você seja liberto pelo teor da sua palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os apóstolos morreram, cortando a cabeça, crucificado de cabeça para baixo, outros de lado, de muitas maneiras. Os apóstolos, eles guardavam com zelo a doutrina da palavra de Deus, mas eles morreram. E agora? Eles morreram.
Naturalmente que os filhos dos pastores vão assumir, os membros, os jovens vão crescer, vão ganhando idade, depois vão se tornar obreiros, vão se tornar pastores. E aqueles já não eram zelosos, e assim também como nos dias de hoje, os anciãos, as pessoas mais idôneas são mais zelosas com o evangelho do que os jovens. Os jovens de hoje estão chamando Jesus de você. Eu tenho certeza que no tempo do irmão Antônio, a juventude não chamava, no tempo da sua mais plena juventude, não chamava Jesus de você. Só quero ter você. Então aqueles jovens, aqueles que substituíram os apóstolos, perderam o zelo e deixou entrar muitas coisas, muitas apostasias, muitas heresias. Naquele tempo o mundo era governado por imperadores. Houve um imperador, Nero, que lançava os cristãos da igreja primitiva nas arenas. Digamos que se fosse hoje seria o Maracanã, aqui no Brasil, lotado, 100.000 pessoas, e assistindo uma partida de futebol, e de repente soltava um leão, e soltava os crentes no meio da arena, do campo. E o leão, soltavam vários leões e começavam a devorar as pessoas na frente daquelas milhares de pessoas que assistiam, batiam palmas, se divertiam, faziam os crentes de palhaço, e eles morriam nesse sofrimento, mas muitos deles morriam louvando, adorando o nome do Senhor. E isso impactava demais aquela geração, de modo que muitos já saíram dali querendo também servir esse mesmo Senhor. Como é que pode morrer dessa maneira, louvando o nome do Senhor? Eu também quero servir esse Deus. Eu vejo que esse segue uma fé verdadeira, porque mesmo perante a morte, eles não param de dar louvores ao nome do Senhor. Aí apareceu em seguida um imperador chamado Constantino. Esse um dia tem um sonho, e ele vê um símbolo do cristianismo, a cruz, e letras, ou palavras, sob este sinal tu vencerás. Ele ia para a guerra. Então ele foi para a guerra, mas ele pega os escudos, as bandeiras, soldados, os escudos, põe uma cruz, e foram para a guerra com aqueles sinais, e ele voltou vitorioso da guerra. Glória a Deus. Aí o Constantino resolve se converter ao cristianismo. Digamos que o governador se converteu ao cristianismo. Agora vocês não serão mais perseguidos, eu vou dar liberdade de culto para vocês. E eles passaram a ter liberdade de culto. Alguém que faz uma analogia, que naquele tempo o diabo perseguia a igreja, e quanto mais perseguia, a igreja crescia. Mas agora o diabo usa outra estratégia. Não, eu vou me aliar a eles. E ele se aliou a nós e parou de nos perseguir. E aí foi que entrou tantas heresias na igreja. A igreja que era a igreja cristã, que poderíamos chamar de evangélica naquele tempo, virou a igreja pagã cristã, a igreja pagã, católica, apostólica, romana. Igreja pagã, cheio de heresias. Esse é o início, e de lá nós saímos de novo. É que o tempo já acabou, tem mais 5 minutos. Muitas coisas aconteceram. Digamos que depois que essa igreja passou a ter poder do Estado, o Estado também sobre a igreja também poder sobre o Estado, sabe, uma associação, como acontece também nos dias de hoje. Existe até bancada evangélica lá na política, lá em Brasília.
Os pastores se associando a político, colocando aqui em cima do altar, que eu acho que não é o caso daqui. Estou chegando agora, eu nunca vi ainda, não chegou a eleição ainda. Mas os pastores de hoje colocam os políticos em cima do altar, e eles vêm aqui e saudam vocês com a paz do Senhor para ganhar o seu voto. E ele fala para o pastor: pastor, vota em mim, vota, põe sua igreja para votar em mim, que eu vou trazer muitos benefícios para essa igreja. E faz uma troca. Foi assim que aconteceu com Constantino. E a igreja que era primitiva virou católica. Aí o Constantino sugeriu muitas coisas. Vamos adorar, vamos fazer imagem, vamos trazer as lascas da cruz de Cristo, vamos trazer a cabeça de João Batista, vamos trazer representatividade do cristianismo, para que nós adoremos aqui nesta igreja. Assim a igreja se desvirtuou e virou essa que eu já citei, não precisa ficar repetindo o nome, e que existe até hoje, desviando as pessoas do caminho de Cristo. Mas lá dentro deles, Deus levanta um revoltado, uma pessoa que não aceitava o sistema. Às vezes, a Bíblia diz assim: até importa que haja dissensão entre vós, para que os sinceros se manifestem. E até hoje, muitos sinceros têm se manifestado no meio da igreja evangélica hoje, por discordar de tantas sistematizações que há no nosso meio, que já estão totalmente fora do padrão da Bíblia. Levantou um homem chamado Martinho Lutero, que não concordavam com aquela, especialmente com a venda de indulgência. Digamos que o avô do Gabriel morreu. Então chegava lá um líder e falava: olha, Gabriel, para você tirar ele do purgatório, você vai ter que comprar esse documento aqui, ó. Esse documento chama-se indulgência. Aí o Gabriel, um camponês coitado que não estudou, não sabe nem a letra A, vai e compra a indulgência na esperança de tirar o seu avô que está lá no purgatório. Doutrina essa que nem existe na Bíblia. E assim eles mentiam para as pessoas e vendiam muitas indulgências. Era muito caro, porque eles queriam construir o Império Romano, queriam construir a Basílica de São Pedro. Faziam teatros em praça pública, estendendo bandeiras com fogo do inferno, e dizendo: vocês vão para lá, se vocês não comprarem essa indulgência, não dá dinheiro aqui para construirmos a Basílica Romana. Cansado de tudo aquilo, Martinho Lutero faz 95 teses e prega na porta da igreja em Wittenberg, aonde ele pastoreava, era padre. Ele se revolta contra aquele sistema, e eles levam ele até Roma para ser julgado, para ser condenado, para ser expulso. Mas graças a Deus que ele volta de lá vitorioso. Deus faz um milagre, que eles deixam dar liberdade para Martinho Lutero montar a sua igreja. Assim começou a primeira igreja luterana, que é uma igreja evangélica, e chegou aonde estamos hoje. Hoje somos várias denominações, mas nós devemos muito a Deus. É esse homem que Deus usou, que brigou pela independência da igreja há 500 anos atrás, e hoje nós aqui chegamos, temos várias denominações que servem ao Senhor. Amém? Tinha muita coisa para falar, mas já venceu o meu tempo. Se em outra oportunidade poderemos dar mais detalhes. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa palavra, né, irmãos? Que Deus abençoe nosso irmão. Eu tenho certeza que Deus vai continuar